Agora nós vamos à próxima pergunta. O que você escolhe? Viver no inferno, num lugar de tristeza, ou morar no céu? Se você escolhe viver no inferno, fique sentado. Mas se você escolhe morar no céu, fique de pé. Muito bem! Sabe, crianças, as escolhas que nós fazemos são muito importantes, principalmente a última pergunta que eu fiz. Certa vez, Jesus estava conversando com algumas pessoas e para mostrar a importância de fazermos a escolha certa para a eternidade, para a vida depois da morte, ele contou uma história. Havia um homem muito rico. Ele se vestia com roupas muito caras, tinha uma casa muito linda e comia os melhores pratos. Aquele homem só se preocupava em aproveitar a vida. Ele gastava o seu dinheiro com tudo que havia de melhor. Mas, infelizmente, aquele homem rico não tinha lugar para Deus em sua vida. Ele não amava a Deus e não se preocupava com as pessoas que passavam necessidade, com as pessoas que tinham dificuldade. Ele só pensava em si mesmo. Aquele homem rico era muito egoísta. Mas sabe de uma coisa? Você e eu também somos egoístas às vezes. E sabe por que agimos assim? Por causa do pecado. Se você não é egoísta, mas você desagrada a Deus de outras maneiras, você faz outras coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, a mentira. A mentira também é pecado. A desobediência aos pais. No Salmo 143 e o verso 2 diz assim: Tu és perfeito. Esta palavra está falando de Deus, que Ele é perfeito, Ele é santo. E ninguém é justo aos teus olhos. Deus é perfeito, Ele é santo, mas todos nós somos pecadores. Agora nós vamos à próxima pergunta. 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 O que você escolhe? 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 Viver no inferno. 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 Num lugar de tristeza, ou morar no céu? 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 Se você escolhe viver no inferno, fique sentado. 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 Mas se você escolhe morar no céu, fique de pé. Mas se você escolhe morar no céu, fique de pé. Mas se você escolhe morar no céu, fique de pé. Mas se você escolhe morar no céu,
fique de pé. Mas se você escolhe morar no céu, fique de pé. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Sabe, crianças, as escolhas que nós fazemos são muito importantes. Sabe, crianças, as escolhas que nós fazemos são muito importantes. Sabe, crianças, as escolhas que nós fazemos são muito importantes. Sabe, crianças, as escolhas que nós fazemos são muito importantes. Sabe, crianças, as escolhas que nós fazemos são muito importantes. Principalmente a última pergunta que eu fiz. 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 Certa vez, Jesus estava conversando com algumas pessoas. 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 E para mostrar a importância de 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 fazermos a escolha certa para a eternidade, 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 para a vida depois da morte. Ele contou uma história. Para a vida depois da morte, ele contou uma história. Para a vida depois da morte, ele contou uma história. Para a vida depois da morte, ele contou uma história. Para a vida depois da morte, ele contou uma história. Havia um homem muito rico. 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 Ele se vestia com roupas muito caras. 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 Tinha uma casa muito linda. 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 E comia os melhores pratos. 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 Aquele homem só se preocupava em aproveitar a vida. Aquele homem só se preocupava em aproveitar a vida. Aquele homem só se preocupava em aproveitar a vida. Aquele homem só se preocupava em aproveitar a vida.
Aquele homem só se preocupava em aproveitar a vida. Ele gastava o seu dinheiro com tudo que havia de melhor. Ele gastava o seu dinheiro com tudo que havia de melhor. Ele gastava o seu dinheiro com tudo que havia de melhor. Ele gastava o seu dinheiro com tudo que havia de melhor. Ele gastava o seu dinheiro com tudo que havia de melhor. Mas, infelizmente, aquele homem rico não tinha lugar para Deus em sua vida. Mas, infelizmente, aquele homem rico não tinha lugar para Deus em sua vida. Mas, infelizmente, aquele homem rico não tinha lugar para Deus em sua vida. Mas, infelizmente, aquele homem rico não tinha lugar para Deus em sua vida. Mas, infelizmente, aquele homem rico não tinha lugar para Deus em sua vida. Ele não amava a Deus. 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 E não se preocupava com as pessoas que passavam necessidade. E não se preocupava com as pessoas que passavam necessidade. E não se preocupava com as pessoas que passavam necessidade. E não se preocupava com as pessoas que passavam necessidade. E não se preocupava com as pessoas que passavam necessidade. Com as pessoas que tinham dificuldade. 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 Ele só pensava em si mesmo. 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 Aquele homem rico era muito egoísta. 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 Mas sabe de uma coisa? 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 Você e eu também somos egoístas às vezes. 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 E sabe por que agimos assim? 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 Por causa do pecado. 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 Se você não é egoísta, 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 mas você desagrada a Deus de outras maneiras. 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 Mas você desagrada a Deus de outras maneiras.
Você faz outras coisas que não agradam a Deus. Você faz outras coisas que não agradam a Deus. Você faz outras coisas que não agradam a Deus. Você faz outras coisas que não agradam a Deus. Você faz outras coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, a mentira. 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 A mentira também é pecado. 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 A desobediência aos pais. No Salmo 143 e o verso 2 diz assim: Tu és perfeito. A desobediência aos pais. No Salmo 143 e o verso 2 diz assim: Tu és perfeito. A desobediência aos pais. No Salmo 143 e o verso 2 diz assim: Tu és perfeito. A desobediência aos pais. No Salmo 143 e o verso 2 diz assim: Tu és perfeito. A desobediência aos pais. No Salmo 143 e o verso 2 diz assim: Tu és perfeito. Esta palavra está falando de Deus, que Ele é perfeito, Ele é santo. E esta palavra está falando de Deus, que Ele é perfeito, Ele é santo. E esta palavra está falando de Deus, que Ele é perfeito, Ele é santo. E esta palavra está falando de Deus, que Ele é perfeito, Ele é santo. Esta palavra está falando de Deus, que Ele é perfeito, Ele é santo. E ninguém é justo aos teus olhos. 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 Deus é perfeito, Ele é santo. 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 Mas todos nós somos pecadores. 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 Agora nós vamos à próxima pergunta. O que você escolhe? Viver no inferno, num lugar de tristeza, ou morar no céu? Se você escolhe viver no inferno, fique sentado. Mas se você escolhe morar no céu, fique de pé. Muito bem! Sabe, crianças, as escolhas que nós fazemos são muito importantes, principalmente a última pergunta que eu fiz. Certa vez, Jesus estava conversando com algumas pessoas e para mostrar a importância de fazermos a escolha certa para a eternidade, para a vida depois da morte, ele contou uma história. Havia um homem muito rico. Ele se vestia com roupas muito caras, tinha uma casa muito linda e comia os melhores pratos. Aquele homem só se preocupava em aproveitar a vida. Ele gastava o seu dinheiro com tudo que havia de melhor. Mas, infelizmente, aquele homem rico não tinha lugar para Deus em sua vida.
Ele não amava a Deus e não se preocupava com as pessoas que passavam necessidade, com as pessoas que tinham dificuldade. Ele só pensava em si mesmo. Aquele homem rico era muito egoísta. Mas sabe de uma coisa? Você e eu também somos egoístas às vezes. E sabe por que agimos assim? Por causa do pecado. Se você não é egoísta, mas você desagrada a Deus de outras maneiras, você faz outras coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, a mentira. A mentira também é pecado. A desobediência aos pais. No Salmo 143 e o verso 2 diz assim: Tu és perfeito. Esta palavra está falando de Deus, que Ele é perfeito, Ele é santo. E ninguém é justo aos teus olhos. Deus é perfeito, Ele é santo, mas todos nós somos pecadores.